Ok, bom dia pessoal. Vamos começar então hoje a nossa aula que tem como objetivo trabalharmos a- as atividades que eu passei para vocês ao longo desses dias, né? Então, basicamente, eu vou trabalhar com o estudo dirigido que eu mandei para vocês e que é bem iniciante, mas que serve para a gente revisar e vou dar um andamento maior hoje nessa aula. A gente vai seguir, vai caminhar um pouquinho para frente para poder depois eu passar outras atividades que vocês consigam fazer, ok? Então a gente vai começar primeiro com esse vídeo que eu queria que vocês assistissem. Rapidinho, tá? Ótimo, pessoal. Desculpa, o vídeo que eu passei para vocês, preparei para vocês do Chaplin e, sim, traz partes do filme do Chaplin e tem como título A Vida Me Ensinou. E aí nós vimos várias situações aqui onde a vida ensinou é, a ele alguma coisa, né? Esse é o título do vídeo. E aí, antes da gente começar, eu deixo a pergunta para vocês. E a você? O que a vida ensinou até agora? Ou a gente só passou pela vida cumprindo o que precisava cumprir, né? Alguma coisa a gente deve ter aprendido. E se não aprendeu, a gente precisa ficar atento às coisas que estão passando por nós, para que a gente possa apreender, né? Tirar alguma coisa do que essa vida tem nos mostrado e que às vezes passa despercebido pela correria. E esse momento que nós vivemos agora de estar em casa, de não poder sair, né? Eu particularmente tenho aprendido muito a me conhecer mais, a observar algumas coisas com mais calma. Então esse é um bom momento para a gente poder observar. Bom, vamos seguir então. Seguindo aqui. Essa parte aqui é sobre o Simple Present, do to be, que eu vou falar aqui, vai servir só para a gente relembrar. Tem muita coisa aqui que eu acho que é tranquila, tá?
mas que é importante a gente falar por aqueles motivos que a gente sempre falou na sala, né? Ah, to be, ah, tranquilo, ah, não aguento mais ouvir. Mas será que a gente sabe? Será que a gente sabe usar? Então, a gente vai começar aqui com essa pequena definição. Para começar, a primeira coisa que você deve saber para conjugar o verbo to be no simple present é que há em inglês 3 palavras que serão usadas de acordo com o sujeito da oração. E essas 3 palavras têm equivalência em português. Quais são as 3 palavras? É o am, is e are. O verbo to be é um, mas ele tem 3 formas de se manifestar. Como am, para o pronome I. Então, quando eu quero dizer eu sou ou eu estou, eu só posso usar o am, porque é ele que se adapta ao pronome eu. Toda vez que eu quero dizer na terceira pessoa, ele, ela, ele ou ela, eu uso o verbo to be, is. E quando eu quero usar no plural, né? Aqui tem um errinho, não é he, she, it aqui, mas é we, you e they. Tá? Então a gente usa o are. Então eu coloquei alguns exemplos aqui para a gente observar. Tá? Estou em casa, I am at home. Sandy e Bob estão na discoteca, Sandy e Bob are, porque são 2 pessoas, né? He is in the park. Ele está no parque, porque é ele, por isso que eu usei is. Voltando, desculpa. Voltando. Ok? Então a gente segue aqui com esse pequeno início do verbo to be no presente simples. Bom, seguimos. Verbo to be também, né? Aliás, todo tempo verbal ele tem as suas formas afirmativas, negativas e interrogativas. Então, em qualquer língua, em qualquer tempo verbal, a gente precisa saber afirmar, negar e perguntar. E, particularmente, eu acho que perguntar é uma das questões que são muito importantes para nós, porque as perguntas movem o mundo, né? Teve até uma propaganda que falava sobre isso, que a gente precisa aprender a perguntar. Vamos lá. Então, na negativa, com o verbo to be é simples, porque eu pego a mesma frase afirmativa, I am at home, e coloco um not depois do verbo to be. I am not at home. Na terceira pessoa, he is not at school. E no plural, né? We are not okay. Nós não estamos ok, nós não estamos bem. Tá? Aqui tranquilo. Lógico que essas formas aqui, elas podem ser contratas, ou seja, suprimidas, elas podem ser simplificadas. Então, posso juntar o are com not, is com not. O que eu não posso fazer é juntar o am com not. Tá? É a única exceção. Seguimos para as nossas perguntas. I am at home. Estou em casa. Como é que eu separei 3 frases aqui? I am at home, he is at school e we are okay. Justamente as mesmas frases anteriores. E como transformar isso em pergunta? Bom, essa frase, quando a gente precisa transformar uma frase to be em pergunta, nós vamos observar o verbo. Quem é o verbo aqui? O verbo to be. Então, toda vez que eu precisar transformar uma frase que tenha verbo to be, ou como principal ou como auxiliar, a pergunta é feita jogando ou colocando este verbo no início da frase dessa forma. Então, estou em casa? Se eu que estou em casa não sei, né? Isso é uma preocupação. Seguindo a segunda frase. He is at school. Ele está na escola. Então, para nós fazermos a pergunta, o verbo to be que está aqui precisa ir para frente. Então, ele vem para cá e a gente transforma isso em pergunta. Is he at school? Lógico. Bom, vamos terminar aqui, depois eu falo. We are okay. Então, esse é o que é o verbo to be. Então, ele vai para o início. Are we okay? Bom, além da diferença de colocar o verbo to be no início da frase, a gente sabe que
Na fala precisa ter alguma alteração na entonação. Então, se eu falo afirmativa, I am at home. Se é interrogativa, am I at home? Is he at school? Are we okay? É uma mudança na entonação e isso não é privilégio só da língua inglesa. Todas as línguas, elas têm alguma mudança na sua entonação quando vão fazer uma afirmação, uma negação, uma pergunta. Podem não ser iguais às que nós temos no português e no inglês. Como o chinês, por exemplo, que tem, às vezes muda o significado dependendo da sua entonação. Mas existem também as suas particularidades. Vamos seguir. Bom, esse foi o primeiro exercício tranquilo do estudo dirigido. Mas talvez alguém tenha dúvida ainda. Johan, Oi, pode com falar. licença, é que a Sandra tá pedindo para você liberar a sala para ela entrar. Ah, já. Agora eu vi. Obrigado, querida. Que coisa feia, hein, professora? Barrando você, hein? Porque eu não tinha visto. Vamos seguir. Bom, e aí essa é a primeira atividade que nós temos lá no estudo dirigido, que é simplesmente para completar com o verbo to be, né? Eu não sei se alguém teve problema nessa questão, mas eu vou resolver agora. Então tem aqui I am. Por que eu uso am? Por causa do I. Julia is. Por que Julia is? Porque Julia é ela. Então a gente vai usar o is. Se você não conhece os pronomes, o que é um pronome? Fica no lugar do nome. Esse é o nosso segundo assunto de hoje. Depois a gente chega lá. Então, she é um pronome que substitui o sujeito dessa oração aqui, que é Júlia, né? Nós temos uma divisão do but aqui. Tem duas frases aqui. Segunda frase. Suzy is a good actress. Ela é uma boa atriz. Por que is? Porque Suzy é ela. Então a gente precisa colocar o is aqui para poder combinar, para poder ficar de acordo com o sujeito. Letra C. We are. Sem problema. We are at home. Nós estamos em casa, mas as crianças não estão. Essa aqui é o are not, que pode ser escrita assim também, ó. Essa vírgula flutuante aí que o pessoal fala, chama-se apóstrofo. O apóstrofo, não confunda apóstrofo com apóstolo. Apóstrofo, ele indica que está faltando uma letra aqui, ó. Tem uma letra escondida, que seria o O. Então, aren't é a mesma coisa que are not. Posso usar um ou outro? Pode, como você quiser. Eu só coloquei aqui porque é importante mostrar também. E por que nós usamos o are? Porque the kids são as crianças, são elas. E elas a gente usa they. Tá? Próxima frase. Agora tem um verbo to be que eu preciso colocar aqui que combine com o he. Então, esse verbo vai ser o is. Por que nessa frase eu comecei com o verbo to be? Porque é uma pergunta. Próxima frase. They at school today. Opa, outra pergunta. Então, vou começar também com o verbo to be. Por que eu vou começar com o verbo to be? Porque é uma pergunta. E se o sujeito é they, só pode ser are. Ok? Tranquilo? Vou seguir, hein? Vou seguir. Vamos lá. Se vocês observarem alguma pergunta, porque eu estou com o quadro fechado aqui, por favor, me avisem, eu respondo, tá? Porque de repente tem gente que é mais tímido, não gosta de falar. Vamos lá, organiza as frases abaixo. Carol not is here. Então, eu coloquei algumas palavras aqui que a gente vai organizar. Então, a primeira coisa que eu preciso de uma frase é o sujeito. Se essa frase não é uma frase interrogativa, ó, ela não tem interrogação. Então, tem que afirmar. Ou negar, já que existe o not. Então, se ela é uma frase afirmativa ou uma frase negativa, ela vai começar com o sujeito.
Quem é o sujeito aqui? Carol. Eu tenho Carol. Depois, eu preciso do verbo. O verbo é is. E o not? Ele vai ficar junto. Por quê? Porque isso é uma frase negativa. Então, Carol is not here. Carol não está aqui. Seguimos. They are friends. A frase está praticamente pronta, né? Perfeito. Sujeito, verbo e complemento. Só que é uma pergunta. E a gente aprendeu que quando eu tenho uma frase com o verbo to be e é uma pergunta, o verbo to be tem que ir para o início da frase. Então, vai ficar assim. Are they friends? Próxima. Mike, where, Julia are and... Opa! É uma pergunta. Bom, sujeito aqui é Mike and Julia. Então, já acertei essa parte da oração. Mike and Julia. Depois tem o verbo, are. E esse where? Where é um pronome interrogativo, que nós vamos ver mais lá para frente, né? Se é uma pergunta, eu preciso começar com o pronome interrogativo. Então, vai ser assim, ó. Where, onde estão Mike e Julia? Pronome interrogativo, verbo to be e o seria o sujeito, né? Assim, Mike e Julia são as pessoas da frase que eu quero saber onde estão, né? Que nesse caso aqui estão dentro de uma pergunta. Seguimos. Am I a nice student? Opa! Ele até colocou de propósito aqui, ó. Am I a nice student? Porque é a estrutura de pergunta. Só que é uma pergunta? Não é. Então, se não é uma pergunta, eu não posso colocar o am no começo. Ele tem que ficar depois do I. Vai ser I am a nice student. Ok? Alguma pergunta até aqui? Não, né? Então vamos seguir. Para mim está tranquilo, prof. Ótimo. Só tem os meninos querendo entrar, Johan. Ah, Você sabe deixar a sala aberta? não. Você fecha aí, você pode deixar ela aberta na chavinha que tem. É que para mim vai parecer diferente, que eu não Ah, sou tá. organizadora. Eu tô na parte aqui onde eu admito os meninos. Então, mas aí tem como deixar a reunião aberta? Pois é, aqui não aparece. Tem. Um pouquinho? Peraí. Desbloquear, conexão, convidar e lembrar, informações. Eu Dá não. um pause na gravação? Tá. Beleza. Bom, continuando aqui, pessoal. Nós vamos seguir aqui. Deixa eu minimizar isso aqui. Bom, e aí a gente estava falando aqui sobre as perguntas, né? Então nós temos aqui duas perguntas. E aí eu não posso deixar de falar dos tipos de perguntas que existem. E quem foi meu aluno no ano passado já conhece, né? Que é o yes no question e o information question. Yes no question por quê? Essa pergunta ela sempre começa com o auxiliar. No caso aqui, ele não tem auxiliar, porque é o próprio verbo, né? Então, quando a frase começar com o verbo to be, que possíveis respostas eu posso dar para essa pergunta? Are they friends? Sim ou não? Então, se a resposta pode ser sim ou não, que tipo de pergunta é essa? Uma yes, no question. O outro tipo de pergunta é o information question, que é uma pergunta que busca informação. E quais são os pronomes que a gente usa para buscar informação? Onde, quando, por quê, quanto tempo, com que frequência. Então, esses pronomes interrogativos que vão indicar que é uma information question. Por exemplo, aqui, ó, o where, que significa onde. Ele é um pronome interrogativo. Então, toda vez que a frase começar com pronome interrogativo, ela vai ser considerada uma information question. Quando ela começar com o verbo to be, ela vai ser uma yes, no question. Ok? Vamos seguir. E ficou para trás ainda. Eu preparei. Vamos lá.
Simple Present Action Verbs. Essa parte aqui eu queria muita atenção de vocês, porque eu não comentei na sala. Eu acredito que vocês já conheçam, mas eu não posso perder essa oportunidade de falar para a gente poder seguir, porque a gente precisa conhecer os outros verbos também. Bom, Section Verbs. Para utilizarmos o verbo no presente, é preciso observar o seguinte. Basicamente, uma frase que está na afirmativa, ela tem sujeito, verbo e complemento. Então, vamos ver aqui. Bom, lembra? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Lembra que quando a gente fala de presente, eu botei até uma clue. Clue aqui é a pista, né? Para a gente identificar o presente, ele tem uma característica. S, presente tem S. S é S, I é S. Para que serve isso? Daqui a pouco a gente vai entender, eu vou voltar aqui nessa clue. Bom, sujeito, they, verbo, work, complemento, at the hospital. Eles trabalham no hospital. Essa conjugação do verbo trabalhar, se é trabalho, se é trabalham, se é trabalha, ela vai depender do sujeito. Se o sujeito é eles, trabalham. Se o sujeito sou eu, trabalho. Né? No segundo exemplo, I love pizza. Eu amo pizza. Lembrando que a pronúncia não é love, né? É love. Diante dos pronomes I, we, you, they, o verbo não muda. Então, toda vez que eu tiver esses pronomes aqui como sujeito, o verbo vai ficar dessa forma aqui, ó, sem alteração nenhuma. Que alteração que você está falando, professor? Daqui a pouco você vai entender que alteração é essa que a gente está falando. Ok? Vamos seguir. Espera que tem alguém no... Beleza. Vamos lá. Bom, terceira pessoa do singular. Aí a gente vai entrar com aquela questão que eu falei para vocês ainda há pouco. Né? Continua tendo a mesma estrutura, sujeito, verbo, complemento, só que quando eu vou falar, colocar aqui para esse verbo work, na terceira pessoa, porque he é terceira pessoa. Por que é terceira pessoa? Eu sou primeira. Né? Quando eu falo dele, aliás, a gente não pode falar dos outros, né? Quando eu falo dele, ele é a terceira, ela é a terceira. Então, eu falo com alguém sobre o outro. Então, esse outro é a terceira pessoa. Então, eu vou colocar aqui ó, um S. Esse S não significa que é plural. Esse S significa que ele é um aviso, ele está dizendo assim, olha, presta atenção, o sujeito é terceira pessoa do singular, é isso que ele está fazendo. Ele não tem tradução, ele não significa plural, é só uma marca de terceira pessoa. Tá? Seguimos. Ela estuda muito. Né? O verbo study, a gente sabe que ele termina com Y. Mas por que aqui ele tem IES? Porque toda vez que eu tiver um verbo terminado em Y, eu tenho que colocar IES e tenho que tirar o Y. Não entendi, professor? Espera aí que nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Quais são as regras? Em geral, todos os verbos que estão diante de uma terceira pessoa do singular, he, she ou it, a gente acrescenta S. Quando eu tenho um verbo que termina com Y e tem consoantes, eu tiro o Y e coloco IES. Espera aí, por que play não tem IES? Porque play termina com Y também, mas antes tem uma vogal. Então, verbo terminado em Y com consoantes, tira o Y e bota IES. Verbo terminado em Y precedido de vogal, não tira o Y, mas tem que ter a marca. E o go, a gente vai acrescentar ES. Por quê? Porque nós acrescentamos ES a todos os verbos terminados nessas letras aqui. Toda vez que você encontrar um verbo que termina em O, S, SS, SH, CH, X ou Z,
a gente vai acrescentar ES. Sempre, professor? Sempre não, mas sempre que ele tiver na terceira pessoa do singular. Se esse verbo terminou com uma dessas letras e está depois de um sujeito na terceira pessoa do singular, nós acrescentamos ES. Como vamos lembrar disso? Você lembra que eu expliquei isso para vocês? Para poder gravar essas letras, a gente vai fazer o seguinte, ó. O sossego de Sheila chegou com xarope de Zilda. Ok? Morrendo de saudade de Zilda, né? Vamos lá então. Por isso que eu coloquei aqui. Sossego de Sheila chegou com xarope de Zilda. Vamos seguir então. Bom, agora eu vou trazer para vocês aquela pista que eu falei para vocês lá atrás. O clue. Clue é uma pista, né? Ou seja, o presente tem S. E no presente, na terceira pessoa, eu uso S, ES ou IES. Fica fácil para saber. Tá? Lembra do passado? Passado tem D. Passado. D é D e é D. A mesma coisa, a mesma regra. Só que como presente a gente vai usar o S, ES e IES. Ok? Vamos seguir. Diante dos pronomes. Diante dos pronomes he, she, it, o verbo muda. Então, a gente tem que estar atento a isso. Ok? Vou seguir para uma atividade agora. Aliás, vamos para a interrogativa primeiro, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Até aqui tudo tranquilo? Alguém pode falar ou alguém pode responder no chat. Tranquilo, sim, sim, sim. Ótimo, ótimo. Minha voz tá boa, tá bonita? Acho que não, ninguém respondeu. Vamos seguir então, né? Obrigado pelo incrível. Quem foi que falou? Eu preciso saber o nome dessa pessoa. Ana Carolina, muito obrigado, querida. Vamos seguir então. Johan, manda responder em inglês, Johan. Ótimo, boa sugestão. Gente, vamos responder em inglês. Daqui a pouco eu começo a falar só em inglês. Isso, prof. Vamos lá então. Ok. Interrogativa. Na interrogativa, a gente vai ter o seguinte, né? Eu já falei de interrogativa lá atrás, mas com o verbo to be. Com os verbos de ação é diferente. Para fazer interrogativa com esse verbo de ação, eu preciso de um auxiliar. Então, se você reparou aqui, ó, apareceu um do antes e a interrogação. Então, não é só eu colocar o interrogação para ela virar pergunta. Eu preciso também colocar um auxiliar. Do é um verbo, mas também é um auxiliar. A gente chama ele de verbo auxiliar. Então, eu tenho dois verbos. Work, que é o verbo principal, e o do, que está aqui como verbo auxiliar para dizer que é uma pergunta. Quando você começa a falar uma frase, do the kids, eu já sei que é uma pergunta, porque ele é o auxiliar da pergunta. Tá? E se tivéssemos uma frase na terceira pessoa? Sabrina lives, olha o S aqui, em New York. Como é que eu faria essa pergunta? Lógico, eu vou botar o ponto de interrogação, mas tem que colocar um outro auxiliar, que é o does. Does, ele vai ser usado na terceira pessoa. Do para I, we, you e they, e does para he, she, it. Como é que eu vou lembrar disso, professor? Lembra dos verbos terminados em O? Na terceira pessoa, os verbos terminados em O, nós acrescentamos o quê? ES. Então, ó, do acrescentou ES, porque Sabrina é terceira pessoa. Só para você lembrar. Agora, tem uma coisa que eu não sei se você percebeu aqui antes. Olha o verbo live. Ele tem S, não tem? Porque está na terceira pessoa. Quando eu monto a pergunta, esse S some. Porque eu não preciso mais dizer que a frase está na terceira pessoa. Por quê? Porque o does, além de indicar que é uma pergunta, ele diz o seguinte, olha, é uma pergunta, mas é uma pergunta na terceira pessoa. Tá?
Por isso que o S tem que sumir aqui, ou qualquer terminação que tenha no verbo. Vamos seguir. Where do the kids study? Opa! Aqui eu tenho uma pergunta também, mas num outro modelo. Ó. Ele não começou com auxiliar, ele começou com pronome interrogativo. E você já sabe que para nós montarmos uma pergunta com pronome interrogativo, eu tenho que seguir essa sequência. Pronome interrogativo, auxiliar, sujeito e verbo. Por que eu usei do? Porque as crianças são elas ou eles. Então eu uso do. When does Mary come? Opa, olha aqui, ó. A mesma estrutura, ó. Só que Mary é ela. Então eu não posso usar do. Eu tenho que usar does. E o verbo fica sem terminação, sem S. Para a gente lembrar, pial que surge VP comp. Lembra? Pronome interrogativo, auxiliar, sujeito, verbo, complemento. Essa frase não tem complemento, mas poderia ter. When does Mary come home? Poderia ser um complemento, que no caso seria um advérbio de lugar, né? Vamos ver se tem mais alguém para entrar. Não tem ninguém, não. Vamos seguir. Bom, e aqui eu faço um resuminho dos auxiliares. Do para I, we, you, they. E das para he, she, it. Essa pergunta aqui que começa com o auxiliar, nós chamamos de yes, no, question. Por quê? Porque ela não começou com pronome interrogativo, ela começou com auxiliar. Lembra nas perguntas do to be? Nas perguntas do to be, a pergunta que começava com o to be era uma yes, no question. Com os verbos de ação, quando começa com do ou does, vai ser considerada uma yes, no question. Professor, e quando ela começa com pronome interrogativo? Lógico, information question. Se eu falo essa pergunta aqui, a entonação tem que ser para cima, porque eu vou esperar um sim ou não. Do the kids work at home? Sim ou não? Sim ou não? Se eu falo, does Sabrina live in New York? Então a pergunta, ela espera um sim ou um não. Então, yes, no question. Se eu faço uma pergunta que busca uma informação, a entonação vai para baixo. Where do the kids study? When does Mary come? Eu não estou esperando de você uma confirmação. Eu estou esperando uma informação. Ok? Vamos seguir. Aqui eu coloquei algumas para a gente fazer esse teste aqui das perguntas, né? É importante prestar atenção nessa atividade porque a gente vai ter um estudo, um exercício só com perguntas. Vamos lá. Seguindo. Tommy and Lucas play soccer. Eu preciso montar uma pergunta. Bom, nessa resposta que está aqui, Tommy and Lucas play soccer, ela tem yes na resposta? Não tem. Então, eu estou criando uma informação. A informação que eu quero é soccer. Soccer é futebol, né? Tommy e Lucas jogam futebol. Então, eu quero saber o que eles jogam. Como é que eu falo o que? What? Então, a pergunta vai começar com what e obedecer aquela sequência que a gente já conhece. Pronome interrogativo, auxiliar, sujeito, verbo, complemento. Vamos ver. Pronome interrogativo, auxiliar, sujeito, verbo. Não tem complemento. Por que eu usei o pronome interrogativo what? Porque é ele que se refere ao futebol. Eu quero saber o que eles jogam. O que é what. Por que eu usei o auxiliar do? Porque Tommy e Lucas são duas pessoas, são eles. Então, what do Tommy and Lucas play? O que Tommy e Lucas jogam? Professor, você não traduziu o do, porque ele é intradutível. Nós não traduzimos, né?
Mas ele serve para indicar que a frase é uma pergunta. Ah, professor, mas eu já estou vendo ponto de interrogação, já estou vendo o pronome interrogativo. É lógico que ele é uma pergunta. Tudo bem, é uma pergunta. Mas é uma pergunta em que tempo verbal? No presente, no passado ou no futuro? Então, quem vai me dizer qual é o tempo dessa pergunta é esse auxiliar. O do está dizendo para mim o seguinte: olha, além de uma pergunta, é uma pergunta no presente. Seguimos. Celina relaxes on the beach. Olha aqui, ó, a palavra terminou com X, o verbo terminou com X. Então, eu coloquei esse ES aqui, ó. Celina relaxes on the beach. Vou ter que montar a pergunta. Se eu sublinhei a parte on the beach, que na praia significa na praia, eu preciso usar um pronome interrogativo que se refira a lugar. E o pronome que se refere a lugar é where. Então, eu vou botar where, que é o pronome interrogativo. Qual é o auxiliar que eu uso? Do ou das? Se Celina é ela, eu vou usar where does Celina e vou botar o verbo sem o ES. Por quê? Where does Celina relax? Porque já tem o das. O das já diz que é pergunta e já diz que Celina é a terceira pessoa do singular. Eu não preciso mais dessa marca de terceira pessoa do singular. Seguindo para a terceira, yes, Marcos loves music. Opa, aqui se a resposta foi yes, a gente sabe que vai ser uma pergunta e essa pergunta não pode começar com pronome. Porque como é que eu diria? Do que Marcos gosta? Sim, como resposta, não cabe. Então tem que perguntar se ele gosta de música. Ele está dizendo que gosta, então eu vou pegar a frase e vou começar com o quê? Com pronome interrogativo? Não, não vai ter pronome interrogativo. Então, se não tem pronome interrogativo, quem vem na sequência? Os auxiliares. Se Marcos é ele, o auxiliar para a terceira pessoa é does. Então a pergunta vai ficar: Does Marcos love music? Entonação para cima. Cadê o S do love que estava aqui? Sumiu, porque eu já tenho does, que diz para mim várias coisas. Primeiro, ele diz para mim que é uma pergunta, porque está no começo da frase. Segundo, ele diz que o sujeito é a terceira pessoa do singular. E terceiro, ele diz que a frase está no presente. Olha quanta coisa esse auxiliar está nos informando. Bom, vou fazer um resuminho aqui. Information question, yes, no question. Voltar aqui um pouquinho. Alguma pergunta sobre isso aqui? O chat está liberado. A voz. Você viu a pergunta aí do Arthur, prof? Não vi, não. Arthur. Ah, tá mais para baixo, desculpa. Bom, o Arthur perguntou o seguinte. Primeiro ele falou, ou depois ele falou assim, what? Ele estava respondendo, na verdade ele estava usando, me respondendo, né? Poderia usar they? Ah, tá, entendi. Essa pergunta as pessoas sempre fazem para mim. Quando aqui, ó, what do Tommy and Lucas play? O que o Arthur está querendo saber é se eu poderia, ao invés de colocar what do Tommy and Lucas play, se eu poderia colocar aqui what do they play? Por quê? Assim, se Tommy e Lucas são eles, eu poderia substituir por um pronome que seria they, sim. Ok. Mas por que é interessante eu não substituir aqui? Porque nós estamos escrevendo. Como é uma atividade escrita, se eu pergunto para você aqui, o que eles jogam? A gente sabe pela resposta que é o Tommy e o Lucas. Tommy e Lucas, futebol. Perfeito. Mas se eu pergunto para você assim do nada, o que eles jogam? Você fala assim, eles quem?
Então, eu preciso te dizer na pergunta sobre quem que eu estou falando. A não ser que eu esteja numa situação específica e nós estejamos juntos com essas duas pessoas e nós estejamos falando sobre eles. Vamos dizer que nós estamos falando sobre eles e eles estão ali na nossa frente e a gente fala assim, o que eles jogam? Sabe sobre quem eu estou falando? Nesse caso, eu poderia, tá? E aí, Arthur, tranquilo? Fora essa pergunta, tem mais alguma pergunta, pessoal? Olha aí, ó. Valeu, Arthur. Understand. Sandra. Arthur já está respondendo em inglês. Muito bom, Arthur. Thank you very much. Que menino chique, hein? Very good, Arthur. Aliás, aqui a gente só fala inglês. É chat, é lobby, é só essas coisas assim. Só para constar também, porque eu assisto filme, né, e não fico naquele negócio de dublagem que eu acho medonho. Sim. Very good, Arthur. Como? Arthur. Falhou, Sandra. Very good, Arthur. Não é Arthur, é Arthur. Isso aí, isso aí. Eles falam, a pronúncia deles para o nome Arthur é Arthur. Isso aí. Vamos lá então, vamos seguir. Arthur está se acabando lá. Bom, o outro assunto que a gente vai falar é um assunto que esse assunto a gente começou na sala, mas eu vou trazê-lo novamente aqui porque estava no estudo dirigido. Pronomes. Personal, desculpa o errinho aqui, né? Personal, é personal. Possessive adjective e objective pronouns. Então, são esses 3 pronomes que a gente vai ver agora. Tem mais, mas por hora nós vamos... Isso aí, Sandra, nome de rei. Ainda sobre o Arthur, né? Tá rendendo. Vamos lá. Reescreva as frases. Eu separei esse exercício no estudo dirigido por cada pronome, para a gente poder entender. Então, eu não misturei. Reescreva as frases substituindo os pronomes, os nomes sublinhados pelo pronome adequado. Então, eu tenho aqui nesse exercício nomes. Tá? E você vai ter que reescrever a frase substituindo esse nome por um pronome, que fica no lugar do nome. Então, Carlos is a good friend. Ele é um bom amigo. Então, qual é o pronome? Qual é a palavra que substitui Carlos? Ele. Ele é um bom amigo. Em inglês, he is a good friend. Sandra is at home. E está mesmo, né, Sandra? Então, nós vamos ver aqui. Sandra is at home. Então, para Sandra, ela. Então, vai ser she is at home. Tony and Barbara are married. Tony e Barbara são ou estão casados, né? Então, Tony e Barbara são eles. They are married. George and you are happy today. George e você estão felizes hoje. Então, opa, desculpa. Aqui tem um errinho. Não, se eu falo George e você, não são eles. George e você são vocês. Então, aqui eu teria que ter colocado um you. You are happy today. Mas you não é você, professor? Sim, ele é você, mas ele também significa vocês. Então, eu posso falar you para você ou you para vocês. Então, aqui tem um errinho, eu preciso acertar isso depois. Tá? Próximo, Peter, que ele faz uma referência aqui que é um cachorro, né? Is very funny. Então, para animais, para objetos, o pronome que a gente utiliza para substituir é o it. Então, vai ser it is very funny. Essa questão parece uma questão muito boba. Tranquilo. Carlos, eu sei que é ele. Desculpa.
Sandra, eu sei que é ela, eles, enfim. Só que tem um propósito por conta disso. Só um minutinho. Algumas questões de vestibular, algumas questões de interpretação do texto, elas trazem essa questão aqui de uma forma assim, muito, muito interessante e que às vezes pega o aluno. Às vezes você tem um texto enorme e lá no texto tem alguns. Qual é a utilização do pronome num texto? Evitar repetição. Então eu começo falando num texto lá que Carlos é o meu amigo, que ele mora em tal lugar e veio passar férias aqui, tal, tal, tal. Lá no meio do texto eu não vou usar Carlos de novo. Eu vou usar o pronome ele, certo? Ele é meu amigo, ele tem me ajudado bastante. Então o pronome ele serve para substituir esse nome para evitar repetição. E nas questões de vestibular, por exemplo, Acontece isso. Eles têm um texto e lá no meio tem pronomes. E eles perguntam assim: aquele pronome refere-se a quem? Se você não conhece os pronomes e você não entendeu o texto, você não faz a questão. E é uma questão de pronome, tranquila. Mas você não conhece pronome, você não sabe fazer essa referência, você perde a questão. Ok? Só para pontuar, que parece uma questão assim, muito boba, mas não é. Vamos seguir. Bom, eu fiz aqui um resuminho. Qual o pronome que substitui o sujeito de uma frase? É o personal. Então, é o personal pronoun. Por que ele é chamado de personal? Porque é pessoal, é da pessoa. Ele vai sempre substituir o sujeito. Ele também é chamado de subject, porque subject significa sujeito. Professor, eu lembro que subject também significa matéria de sala de aula, né? Vou escrever aqui no chat a palavra subject para você lembrar do que eu estou falando aqui. Isso, essa palavra subject significa matéria de escola, mas também significa sujeito. Então, eu posso chamar esse pronome sujeito de personal pronoun ou subject pronoun. Ok? Segundo pronome. Esse pronome aqui, eu não vou falar o nome dele agora, mas vamos lá. Vamos voltar aqui. David is in tarara house. Repara que todas as frases eu sublinhei os sujeitos. Tá? Então aqui é tranquilo, é só colocar he, porque Davi é he. Ok, se eu tivesse que substituir Davi, tem alguém falando aqui. A Sandra está pedindo desculpa, mas precisa sair. Mas a gente segue aqui. Obrigado, Sandra, pelo apoio. Se eu tivesse que substituir David aqui, eu colocaria he, porque ele está na posição de sujeito. No entanto, o que eu preciso é um pronome que esteja do lado de cada frase, depois do verbo. Então, se ele está do lado de cá, não pode ser mais o pronome pessoal. Então, tem que ser um outro pronome. Então, repara que em todos os espaços que eu deixei para colocar esse pronome, tem sempre uma palavrinha depois, certo? Pois é, essa palavrinha aí, ela vai ser importante para nós. Daqui a pouco você vai saber. Então, David is in his house. Então, esse pronome his refere-se a David. Então, David está na casa dele. Dele de quem? Do David. Tá? Então, eu vou colocar ele aqui. Por que eu não posso colocar he? Porque he é pronome pessoal. Só posso colocar se ele estivesse aqui. Aqui eu tenho que colocar his. Sandra likes her family. Sandra é ela, she. Mas por que eu usei her? Porque não está aqui no sujeito o pronome. Ele está aqui antes dessa palavrinha.
Essa palavrinha deve ser muito especial, hein? Bianca and Pat study with their kids. Por que eu botei there? Porque quem é o sujeito? They. Mas aqui, como está antes da palavrinha, eu tenho que colocar o there. Do you like... Opa, o you é sujeito. Mas eu preciso colocar um pronome aqui. Do you like your school? Você gosta da sua escola? Why do Fernando and I quarrel with our family? Por que our? Fernanda e eu somos nós. We. E o pronome referente a nós é our. Professor, peraí que senão eu vou confundir aqui. Se eu tivesse que substituir essas palavras sublinhadas no lugar onde estão, eu colocaria pronomes pessoais, porque eles ocupam o lugar de sujeito. Mas por que aqui eu coloquei outros pronomes? Porque esses pronomes aqui ó. Aqui os pronomes que seriam se tivéssemos o sujeito. Como esses pronomes estão aqui, não na posição de sujeito, mas na posição anterior a um substantivo, que a palavra casa é um substantivo, é um nome, né? Ó, family é substantivo, kids é substantivo, school é substantivo e family é substantivo. Então, antes de um substantivo, eu preciso de um pronome que indique posse. Então, esse pronome, ele vai indicar posse. Então, ele é um pronome possessivo, professor? Ele é um pronome possessivo. Ah, então ele é um pronome possessivo só? Não, ele tem mais uma característica. Além de pronome possessivo, a gente sabe que em inglês, quando nós precisamos colocar uma qualidade, por exemplo, se eu falo em português, carro azul, carro é o objeto, é o substantivo, e a qualidade vem depois, carro azul. Mas se eu for falar isso em inglês, esse azul tem que vir antes. Então, eu falo blue car. Então, em inglês, a posição do adjetivo é sempre antes de um substantivo. Então, quando eu tenho aqui house como substantivo, esse pronome aqui, além de indicar posse, ele ocupa a função de adjetivo, porque ele está antes do substantivo. Por isso que ele é chamado de pronome adjetivo possessivo. Family é um substantivo. Eu usei her porque é o ela, é o dela, significa dela, né? Referente a ela. Então, que pronome é esse? É um pronome adjetivo possessivo, porque ele indica posse, por isso possessivo, e adjetivo, porque ele está antes de um substantivo. E assim são os demais. Então, o resumo disso aqui qual é o pronome utilizado antes de um substantivo? Possessive adjective. Possessivo adjetivo. Ele indica posse porque Davi está na casa dele. Não é minha nem sua, é dele. E está antes de um substantivo. Por isso que ele é chamado de adjetivo. Até aqui, tranquilo? Alguma pergunta? Adorei o aham, Júlia. Aham. Eu espero que esse aham seja sim. Ou yes, né? Que bom. Obrigado, Arthur. Vamos seguir, então. No outro exemplo, na outra atividade, repara aqui o seguinte. Reescreva as frases substituindo os pronomes sublinhados pelo pronome adequado. 5 frases. Carlos, do you like Olivia? Eu preciso colocar um pronome que substitua Olivia. Espera aí. Mas eu sei... Isso aí, Arthur, muito bem. Eu sei que Olivia é ela, she, né? Mas por que aqui eu coloco her? Porque seria she se Olivia fosse sujeito da frase. E Olivia não é sujeito. Ela é objeto, ela está depois do
verbo. Do you like her? Qual seria a tradução de her? Ela. Carlos, você gosta dela? Na verdade, de ela, né? Mas quando eu falo você gosta dela, esse dela que a gente fala não indica posse. Indica de ela. Você gosta de ela, mas a gente não fala de ela, né? A gente fala dela. Esse her é diferente desse aqui, ó. Desse her aqui. Esse her significa dela, mas indica posse. Sandra gosta da família dela. Porque a família é dela, não é minha, nem sua. E aqui não. Eu traduzo como ela. Regina lives with George. Regina mora com George. Regina é she. George é he. Mas como George está ocupando a posição de objeto, como é que eu reconheço o objeto? Ele está sempre depois do verbo. Aqui, ó. Então, George vai ser Regina lives with him. O que é him? É o ele, é a mesma coisa que ele. É a mesma coisa que he. Só que quando o he vai para o final da frase, ele vira him. Em português, a gente fala assim, ele é meu amigo. Esse ele seria o pronome pessoal. Agora, se eu falo assim, eu vou à escola com ele. Em português, é o mesmo ele, a mesma escrita. Mas a classificação desse ele, quando está no final, já é outra coisa, já é outro pronome. Tá? Que em inglês a gente chama de pronome objeto. Porque ele está no objeto da frase. Tony works with Cesar and I. César e eu somos nós, we. Mas como está no final, us. Us é a mesma coisa que o we, só que é o we no final. Stephen likes Susan and Peter. Eles, they. Só que no final é them. Them é a mesma coisa que they, só que no final. Johnny enjoys the house. Johnny curte a casa. Johnny enjoys it. Porque a casa é ela, it. Nesse caso aqui, ele vai ser o mesmo para pergunta, para sujeito e para objeto, se a casa tivesse no sujeito, né? Então, qual o resuminho disso aqui? Qual é o pronome utilizado no final da frase como objeto? Objective, porque ele funciona como objeto na frase. O que é isso aqui? Aqui eu fiz um resuminho. Sum, essa palavra aqui, ó, S-U-M, significa, vem de summary. Vem da palavra summary. Resumo, né? Summary. Aí a gente reduz para sum, S-U-M, de resumir. Aí quando eu coloco ing, eu tenho que dobrar o M, né? Consoante, vogal, consoante. Summing up, ou seja, resumindo. Clue, que é a dica, né? Observe o resumo abaixo quanto à posição dos pronomes. Personal pronoun, verb, object. Então, o pronome pessoal, ele vai estar sempre no começo da frase, substituindo o sujeito. Subject, o pronome adjetivo possessivo, ele está sempre no objeto, mas sempre antes de um substantivo. Ó, sujeito, verbo, pronome possessivo, adjetivo e um substantivo. Noun significa substantivo. Mas não tem a palavra substantivo? Não. O que é substantivo em português? Não é a palavra que dá nome às coisas? Então, em inglês, a gente chama de noun. David is in his house. Subject, verb, objective pronoun. Regina lives with him. Então, pronome pessoal sempre no começo, pronome objeto sempre no final. E o adjetivo possessivo fica no meio, depois do verbo e antes do substantivo, porque ele indica posse, a casa é dele, e indica qualidade, porque vem antes do substantivo. Não é qualquer casa, é a casa dele. Ok?
Gente, acabou já? Não é possível. Queria agradecer a todos vocês por terem ficado comigo, por terem acordado cedo, né? Aliás, 8 horas não é cedo, né? Mas vamos lá. Queria agradecer vocês pela disponibilidade de estar aqui, pelo carinho aí com as frases que me mandaram, pela participação de vocês, ainda que pelo chat, porque eu queria muito ouvir a voz de vocês, né? Porque eu estou morrendo de saudade, de coração, porque a gente está aqui isolado, mas a gente não esquece de vocês, dessa troca que a gente tem na sala de aula. Então, eu queria agradecer a todos que participaram dessa aula, todos que se envolveram, que contribuíram e que vocês tenham aproveitado. Se alguém tiver alguma pergunta antes da gente sair, pode fazer no chat ou perguntar no áudio aí. Não? Bom, então se ninguém tem pergunta, tá de boa, beleza. Arthur tá comandando o chat, gostei de ver. Se tá de boa, a gente vai encerrar por aqui, tá? Queria agradecer a participação de vocês e queria fechar com uma música, né? Eu preparei essa música numa outra turma, mas eu achei legal que todo mundo conhece essa música. Ela não é atual, mas ela foi regravada no meio country. Então eu vou colocar aqui para vocês. Vou colocar não, né? Vou tocar, né? Então vamos lá, seguindo aqui. Você já conhece essa canção. Eu trabalhei, isso foi uma atividade que eu passei para os meninos. Então já vou colocar logo as respostas para vocês acompanharem aqui. Ok? Fechar a porta aqui que o povo aqui em casa está dormindo ainda. Vamos lá. Vamos lá. Someone told me long ago, there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say, it will rain a sunny day. I know, shining down like water. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Yesterday and days before, sun is cold and rain is hot. I know, been that way for all my time, and forever on it goes, through the circle fast and slow. I know, it can stop, I wonder. I wanna know, have you ever seen the rain? I wanna know, have you ever seen the rain coming down on a sunny day? Obrigado, pessoal. Tenham um bom dia e aproveitem esse momento que a gente está vivendo aí para poder se conhecer mais, para poder ler mais, para poder aprender muito mais. De toda situação difícil, nós precisamos tirar um bem. Então, de todo momento difícil que a gente passa, tirem um bem disso. Ok? Então, um grande abraço, fique com Deus, um bom dia para vocês. Obrigado.
Obrigado. Valeu, um abraço. Com Deus. Valeu, Gabriel. Obrigado, Ana Carolina. Amém, Gabriel. Vai com Deus também. Tchau, Thaís. Tem 3 na sala ainda.